Surge nosso palestra Boletim da Base, chegando seu informativo semanal da Base Palestrina. Sempre lembrando, aqui no YouTube, semanalmente, e no nosso site, nossopalestra.com.br. Lá você encontra atualizações diárias da Base Palestrina. Então acesse o nosso site, curta esse vídeo, comente, porque hoje falaremos bastante de Copa Libertadores da América Sub-20. Palmeiras empatou com o Huachipato numa falha do Kaique no último lance. Também a vitória no último lance contra o Defensor do Uruguai, gol do Gilberto. Então falaremos tudo isso no nosso Boletim da Base. Então venha com a gente te atualizar com tudo que acontece na Base Palestrina. Galassi, eu achei, confesso, que seria mais fácil. Mas até agora, as duas partidas do Palmeiras na competição foram duas partidas difíceis. A primeira, as duas o Palmeiras sai atrás, nas duas o Palmeiras vira, só que na primeira acaba tomando um gol no finalzinho, que acaba empatando, mas ainda depende só dele. E vai enfrentar o Boca Juniors, que também depende só dele para classificar. Então teremos um duelo decisivo nos próximos dias para buscar classificação para as semifinais. Fala, Léo, sempre um prazer estar aqui. Complicado, né? Fazendo uma análise já antes de entrar com os resultados, você já bem os disse, vamos fazer uma análise. O Palmeiras está jogando muito mal. O início do trabalho do Lucas Andrade é de uma equipe desorganizada e pouco eficiente no ataque, perdendo muitos gols. Você mesmo no seu Twitter falou sobre isso, sobre as chances que o Palmeiras perdeu. Todo mundo imaginava uma vitória tranquila contra o Huachipato, né? O jogo difícil contra o Defensor do Uruguai já estava no script. O que foge é a dificuldade encontrada contra o Huachipato, que era muito mais fraco tecnicamente. Um Palmeiras nervoso, que começou bem, tomou um gol e ficou mais nervoso, conseguiu virar e começou a catimbar o jogo, a fazer cera, coisas que não é desse time do Palmeiras, não é do padrão da base do Palmeiras. E acabou sendo punido, né? Com uma infelicidade o goleiro Kaique, com a saída do Vinícius Silvestre, deve ser a terceira peça no gol do time principal, mas que se despede do Sub-20 com uma falha assim que eu nunca tinha visto ele tomar. Uma bola do meio campo, uma bola fácil para ele agarrar e que passa, e ali complicou para o Palmeiras, né? Esse empate contra o Huachipato, em um grupo que é o grupo da morte, você tem 4 equipes, classifica um, só o primeiro melhor segundo colocado que avança, e o Palmeiras se complicou muito com esse empate, né? Contra o Defensor já era de se imaginar um jogo difícil, mas o Palmeiras jogou muito mal, desorganizado, correria sem sentido, né? O Palmeiras precisa correr, mas saber para onde correr. E o Palmeiras estava só correndo, não tinha uma organização. E achou um gol com o Gilberto no final do jogo, acho que a palavra é essa, achou um gol em um cruzamento entre tantos outros que o Palmeiras deu na partida, esse desviou e acabou matando o goleiro. O Palmeiras segue vivo, depende só dele contra um Boca, que também não empolgou, né? Venceu os 2 jogos por 1-0, só que é aquele time argentino, marrento, catimbado, um jogo difícil, um pouco corrido e muito travado, e com o Boca jogando pelo empate, tendência a ser muito travado. Se achar um gol no início do jogo, acho que aí o Palmeiras encontra um cenário ideal. Mas vai ter que ir pra cima e não pode ficar exposto pro contra-ataque. Acho que o Palmeiras tem algumas peças jogando bem. Coletivamente, muito fraco, péssimo. Individualmente, umas peças se destacam, outras não. Pedro Lima muito bem, acho que o Thales virou o principal jogador ali nessa competição. Fez gol nas 2 partidas. O Gilberto, que tá na reserva, tá entrando muito bem. Estevão entrou muito bem contra o Defensor e o Arthur, lateral esquerdo, entrou muito bem, né? Se a gente tem o Ian, que é mais defensivo, você sai o Ian e entra o Arthur, que é ofensivo, dá velocidade. O Kevin muito apagado ainda, né? A gente espera do Kevin ser o protagonista do Palmeiras, muito bem marcado nas 2 partidas, os adversários sabem que ele é o protagonista, então o Palmeiras ainda tentando se encontrar, mas depende só de si. Passar como a melhor campanha entre os segundos colocados, muito difícil, porque se vencer, passa em primeiro, se perder, tá eliminado, e se empatar e ficar em segundo colocado com 5 pontos, uma grande combinação de resultados. Cerro Porteño tem que empatar com o Envigado, Caracas tem que perder do Alianza Lima, muito complexo,
essa combinação de resultados. Então o Palmeiras vencer ou vencer, tem bola para isso, demonstra bola para isso há muito tempo. E só que nessa competição ainda vem muito nos trancos e barrancos. Mas time tem, e muito ansioso e empolgado para ver essa partida. E queria até fazer mais um parênteses aqui, né? Já projetando o futuro do Sub-20. Nessa semana, o Palmeiras anunciou o Gustavo Almeida como auxiliar técnico do Lucas Andrade, para ocupar o cargo que era do Lucas, né? O Lucas ocupa o cargo do PV. O Jumei continua ali como auxiliar fixo. O Jumei é tipo o Cebola da base do Palmeiras, é sempre da comissão fixa. E agora vem o Gustavo, que era do Corinthians, foi campeão sub-17 pelo Corinthians contra o Palmeiras do Endrick, naquele jogo que no Parque São Jorge o Endrick faz no meio de campo. O Palmeiras na época comandado pelo Orlando Ribeiro, foi pro Vasco, é campeão carioca no Vasco sub-17, vem como auxiliar técnico do sub-20, vai ajudar na transição ali. É exatamente o mesmo papel que o Lucas fazia. É um grande nome do mercado de base, então o Palmeiras, além de ter bons jogadores e uma boa estrutura, coloca bons nomes de comissão técnica, de diretoria, de todo o staff do Palmeiras. É um baita reforço, é um grande nome entre o mundo das categorias de base. Mais um acerto do Palmeiras, que já tinha acertado desde o ano passado, quando trouxe o Rafael Paiva, também do Vasco, e o Rafael Paiva se encaixou perfeitamente na filosofia do Palmeiras. Então, mais um ótimo acerto de João Paulo Sampaio, que traz mais um bom nome para a base do clube. E só voltando a falar do jogo, já vamos passar de assunto, mas o Kaique, que foi mal no primeiro jogo, se redimiu no segundo jogo, e se não fosse ele no segundo jogo, o Palmeiras teria tomado uns 2-3 gols, que estavam 1-0, ele fez alguns milagres e acabou dando condições para o Palmeiras virar. Então, só pontuando que ele falhou no primeiro jogo. Sendo justo, no primeiro jogo, pouco antes do gol, ele faz um milagre. Ele vinha bem no primeiro jogo também. É que ficou marcado o fato do, no último lance, ele tomar uma falha assim, que a gente não está acostumado a ele ver. Mas verdade seja dita, no primeiro jogo, 10 minutos antes do gol, o Palmeiras estava sendo pressionado e ele faz uma defesa espetacular. Ele é um goleiro espetacular, não à toa, é titular da Seleção Brasileira Sub-20, né? Ele e o Mikael ali do Atlético, mas ele é muito bom goleiro e eu já bato nessa tecla já desde o início do ano passado. E ele tá pronto para ser o terceiro goleiro do Palmeiras, ainda mais com o Lomba começando a ficar mais velho, o contrato mais curto, o Everton também, a idade obviamente vai chegar. É bom ter ali um cara de 20 anos e com uma projeção, com um teto muito alto. Agora é trabalhar na transição dele para não queimar etapas, né? O goleiro sempre vai ser mais, entre aspas, precoce. A gente tem inúmeros casos de bons goleiros de base, mas que com 21 anos já tiveram missão de ser titular ali, o Hugo Souza no Flamengo, por exemplo, e o goleiro é toda uma outra maturação, né? O goleiro, ele se matura ali com 23, 24 anos, então o Kaique ainda tem uma boa estrada pela frente até de fato começar a atuar profissionalmente e embalar uma sequência, mas é muito legal ver ele dando já esse primeiro passo. Perfeito. Domingo, 19 horas, Palmeiras e Boca Juniors valendo classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores. O único classificado até esse momento é o Peñarol, garantido na próxima fase. Favoritaço ao título, 2 goleadas, atual campeão. Eu, antes de começar a competição, coloquei como Peñarol, Del Valle, Palmeiras, Boca e Defensor. Defensor decepcionou, Palmeiras tá decepcionando ainda, mesmo podendo classificar, o Boca jogando futebol protocolar, Del Valle muito bem, aquilo que se esperava, mas o Peñarol acima daquilo que se esperava. Acho que é o grande favorito, vai pegar o segundo colocado ali com melhor campanha, ou seja, se o Palmeiras se classificar, a tendência é de um Palmeiras e Del Valle na semifinal, e um Peñarol contra um Boca, porque se o Palmeiras passa em primeiro, o Boca provavelmente assume essa segunda vaga aí. E deve ser um Peñarol e Boca jogaço também, e se for um Palmeiras e Del Valle, é outro jogão. Inclusive, o Palmeiras tem um histórico recente de trazer alguns atletas do Del Valle, né? O Carcelém, por exemplo, que a gente chamou aqui erroneamente de novo Valdir. Agora, pra gente já caminhar pro nosso fim, o Palmeiras estreou no Sub-17 contra o Santos. Bela vitória, o Galassi vai falar pra vocês como foi essa estreia do Palmeiras.
É, um time muito forte, né? A geração 2006 ali do Paiva é muito boa. Foi campeão há 15 dias atrás da Copa do Brasil com méritos e estreia vencendo um clássico fora de casa com méritos. Sem Estevão, que está na Libertadores, sem Figueiredo, que está na Libertadores com o Sub-20, sem Riquelme Felipe, que está na Libertadores também, sem grandes nomes da categoria, e conseguiu uma vitória por 3-1 contra o Santos na Vila Belmiro. Destaque para o Luigi, né, artilheiro da Copa do Brasil, inicia o Campeonato Brasileiro com 2 gols em um clássico, sendo muito decisivo, fazendo um ano espetacular. Se muita gente falava que ele se destacava pelo físico, porque ele já era um atleta mais forte, ele segue ali, né, acompanhando o crescimento da geração e ele segue competitivo. Ainda acho, sim, que ele tem muito a evoluir, ele não é um centroavante pronto ainda, como a gente já viu em outras circunstâncias ali no Sub-17, caras que já estavam maturados para jogar no Sub-20, ele ainda não está, mas com boas valências, né? Finalização, ele é um matador nato. E o Eric Belé, para mim, é a grande surpresa desse Sub-17, foi o destaque do Sub-15 em 2022, tem idade Sub-16, ontem vestiu a 10 na Vila Belmiro e foi um dos melhores em campo, fez o primeiro gol, inclusive. E já tinha feito gol na final da Copa do Brasil, é novinho de tudo e jogando muito bem. Inclusive, dessa geração aí, 2007, Estevão, né, na Libertadores Sub-20, o Eric Belé muito bem no Sub-17, e a gente precisa falar de Cauã Lima, né, reserva do Kaique na competição da Libertadores, nunca atuou pelo Sub-20 e encantou a comissão técnica nessa excursão que o Palmeiras fez para a Europa, pulou a fila ali, né, o Palmeiras Sub-20 tem 6 goleiros, o Cauã Lima é reserva do César no Sub-17 e virou o reserva imediato do Kaique. Então é legal ver esse crescimento, legal ver o surgimento de bons goleiros. Mas o Palmeiras volta a campo contra o Cruzeiro na próxima semana no Brasileiro Sub-17, chega como um dos grandes favoritos para ser bicampeão e continuar emendando essa avalanche de títulos. Perfeito, Galassi. Mais alguma coisa? Ou tá tranquilo, passa a régua? Passa a régua. Então é isso, mais um boletim da base para você. Quer acompanhar todas essas notícias e a cobertura diária? É só acessar nosso palestra.com.br e aqui no YouTube, todos os finais de semana, as atualizações de tudo que aconteceu da base palestrina. E lembrando, domingo, às 19 horas, tem Palmeiras e Boca Juniors pela Libertadores Sub-20, valendo vaga para a semifinal da competição. Obrigado, Galassi, obrigado você que acompanhou, se inscreva, curta e compartilha. E eu sempre falo, avante, palestra.